Oi, oi, pessoal, Rafa Bolos e vem decorar esse bolo comigo. Esse bolinho aqui foi um bolo de 2 quilos, tá? Na verdade, assim, ele foi mais de 2 quilos, né? Deu bem mais de 2 quilos, deu 2 quilos e 600. E o que acontece? O aro que eu utilizei foi o aro 15, com 3 camadas de recheio, tá? Direto eu vejo comentários de pessoas falando assim, ai, mas como que um aro 15 você fez um bolo de 2 quilos? Gente, eu faço até mais, como a prova desse aí, né, que deu 2.600, tá? Então, geralmente, meu aro 15 aqui é 1,5 kg até 2.600, tá? Eu consigo fazer. Se for 2 camadas de recheio, eu consigo chegar até 2 quilos. 3 camadas até 2,5 kg, 2,6 kg, tá? E aí, ó, vem aplicando o chantilly aqui. Eu usei aqui o bico, acho que 1A, que é aquele bico furo, tá? Pra deixar uma camada aí mais padronizada aí de chantilly. E se vocês repararem, o meu chantilly não tá hidratado, tá, gente? Ele tá bem poroso, tá? Eu já dei várias dicas aqui de como fazer, porque eu não tenho o costume de hidratar meu chantilly, deixar ele já no ponto correto na hora de aplicar no bolo, não. Aí, eu sempre aplico uma camada acima da minha massa. Se você reparar, a minha massa tá bem tortinha, tá vendo? Tá bem irregular. Então, isso vai facilitar também na hora de eu alisar o meu bolo e deixar bem niveladinho em cima, tá? Vocês vão ver que vai ficar bem niveladinho em cima e nem vai parecer que tá torto, igual na massa tá, não. Na hora de alisar, pessoal, eu sempre indico a vocês, né? Primeiro eu começo em cima espalhando o chantilly e logo em seguida o que eu faço? Eu dou uma leve inclinada na espátula e começo a alisar, tá vendo? É uma leve inclinada, não sei se vocês conseguem perceber, que ela não está reta, tá? É uma inclinação bem pouquinha. E, assim, não precisa tirar a quantidade de chantilly, tá? Quando a gente tá alisando o bolo, percebam aí pra você ver, ó. Minha mão, eu abro os dedinhos na espátula e dou uma leve pressão. Uma pressão bem pouquinha, não precisa ser muita, porque eu não preciso tirar essa quantidade de chantilly do bolo. Porque o que eu percebo é que o pessoal faz muito aquele efeito cone. Por quê? Quando faz aquele efeito cone é porque você tá colocando mais uma pressão ou pra cima ou pra baixo. Então, tenta colocar uma pressão igual na espátula, tá? Porque tá vendo aí que eu não tirei nada de chantilly. E fico essas imperfeiçõezinhas, não tem jeito, eu sempre falo, você tem que vir aplicar mais chantilly. Não adianta ficar alisando, 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 gente. Porque se ficou esses buraquinhos, é porque precisa de chantilly. E o que a gente faz? Aplica chantilly aí. Ou eu aplico onde todos estão esse buraquinho, eu aplico. Pra mim, voltar a alisar o bolo novamente, tá? Eu posiciono a espátula novamente, abro os dedos aí na espátula. E aí, vou alisando o meu bolo. Até ficar aí bem certinho. E vocês percebam que pelo formato aí você já vê, ó. Tá bem certinho, não tá bolo efeito cone, não tá menos nem em cima nem embaixo. Vou tá tirando aqui também o excesso, ó, pra gente tá fazendo a nossa quina aqui em cima, né? Ó, vou tá tirando o excesso sempre que repare que eu passo a espátula e limpo lá na outra espátulazinha roxa, ó. Tiro o excesso de chantilly e deixo na espátulazinha roxa, ó. Por quê? Porque se eu voltar com a espátula suja aqui, eu vou estragar toda a quina do bolo. Tive que aplicar mais onde ficam os buraquinhos aí, ó. Lavei a minha espátula, eu também lavo muito. Por que que eu não uso luva? Porque eu lavo a mão o tempo todo, a mão e as espátulas, tá? Então, se eu ficar usando luva, vai virar aí não dá certo. Agora, pra me deixar mais certinho esse topo aqui de cima, o que eu faço? Eu venho com a água quente. Passo a espátula, retiro o excesso de água. Geralmente eu prefiro num pano mesmo, tá, gente? E vou passando aqui no meu bolo, pra ficar bem mais centralizadinho, sabe? E repito o processo. Passo na água quente, tiro o excesso da água e venho passando aqui no bolo. Vocês vão ver a diferença que faz. Vocês viram antes, depois vocês percebam depois como dá a diferença. Gente, é impressionante. Então, água morna, tá? E aí, molha a espátula, tira o excesso de água, tá? É importante você tirar o excesso de água e depois passe aí no seu bolo. E se vocês repararam, meu chantilly tá um pouco poroso, mas eu não vou preocupar porque eu vou fazer uma blindagem aqui de glitter, tá? Então,
eu não preocupei tanto assim, porque não vai aparentar quando eu bater o glitter. Repare que eu pesei a mão e aí, na hora, eu tirei uma quantidade de chantilly, vocês viram? Então, tentem fazer esse processo com a mão bem levezinha para vocês não arrancarem chantilly. Tem que estar com a mão bem leve, tá? E agora eu vou vir com a aplicação do glitter. Vou estar utilizando aqui o glitter, acho que é o Pérola, o branquinho, tá? Vou estar utilizando o glitter branquinho, vou pegar a minha bombinha. Gente, eu tenho duas bombinhas aqui em casa. Uma que é só para aplicação de glitter, só uso para aplicar glitter. E tenho a segunda que é pra quando eu vou aplicar, tipo, colorir, né, tingir o bolo com pinga ou álcool de cereal, né, aí eu utilizo a outra. Então, essa aí é só pra glitter. Repare que eu coloquei o glitter. E aí, o que eu fiz? Eu virei a bombinha de cabeça pra baixo, tá vendo? E vou borrifando. Quando a gente vai usar a técnica do stencil, que eu vou utilizar aqui, gente, vai muito glitter. Ou você sela com leite em pó, ou você sela com glitter. E quando você sela com glitter, vai muito glitter. Vocês vão perceber mais na frente que eu ainda apliquei pouco glitter na lateral. Porque se o stencil grudar, é porque você aplicou pouco glitter, tá? Então, eu apliquei pouco glitter. Eu fiz aqui um pouquinho de chantilly rosa, porque eu ia fazer uns detalhes aqui rosa, como foi o pedido, né? Coloquei o stencil aí, ó. Esse stencil você pode colocar ele tanto em pé como deitado, tá? E aí, gente, eu vim aplicando o chantilly rosa, ó. Vou aplicando. Eu apliquei até no local errado, porque ele era pra estar mais pra direita, porque eu deixei um pedacinho, você fala assim, ai, Rafa, colocou o cakeboard torto com o bolo. Eu sempre tenho mania de fazer isso também, mas nesse caso, eu deixei o espaço da frente, sobrando mais que atrás um pouquinho, não coloquei centralizado, porque eu ia utilizar umas flores, né, na decoração tinha umas flores, e aí, o que acontece? Eu tinha que deixar o espaço, mas aí vocês viram que eu centralizei o stencil aí um pouquinho errado, tinha que ser mais pra direita, tá vendo? Se for reparar. Depois de aplicar o stencil e alisar, você vem com a espátula, passa para tirar o excesso de chantilly. Nessa hora eu sumi aí, né, que até agora eu não voltei. Ah, tá. Fui buscar mais glitter, que eu vou aplicar também o glitter rosa. Aí a gente faz uma bagunça, por isso que a gente tem aplicação de glitter, bolo que vai stencil, tudo tem que ser cobrado mais caro, não pode cobrar o mesmo valor que um outro simples, tá, gente? Na hora de tirar o stencil, você pega na borda de um lado e de outro e puxa, não pega só igual eu peguei não, porque isso eu fiz errado, você tem que pegar de um lado e do outro e puxar. Perceba que onde ficou essa emenda aí, ó, é porque teve pouco glitter, apliquei pouco glitter. Para finalizar, eu coloquei o topo. E mesmo assim, eu gostei bastante do resultado. O que vocês acharam? Achei que ficou bem fofinho.